Oi, oi! Bem-vindos a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma técnica já de alguns bons anos e que eu conheci há sensivelmente 2 anos atrás. Em um atendimento, eu fui atendida com essa técnica e fiquei maravilhada. E quando eu experimento e gosto, eu quero ir buscar, um conhecimento mais aprofundado para usar a ferramenta também nos meus atendimentos e autoaplicação. E eu fiz esse curso e usei bastante aqui na oficina, em alguns atendimentos. E aí a gente vai sempre pegando outras ferramentas, a gente vai sempre aprendendo outras coisas e vamos aprendendo e vamos usando. E confesso que por vezes a gente esquece um pouco de usar certas coisas. E eu tive a oportunidade de fazer uma reciclagem, um workshop, um outro curso com outra visão, com outro olhar, né? Porque quando você faz uma formação com um formador, você vai pegar ali insights a partir da visão dele. Quando você faz com outra pessoa, você vai pegar ali percepções de outras visões, né? De outras experiências e vivências. Então, tudo é válido, tudo acrescenta. E qual é o propósito deste vídeo? Falar sobre essa técnica, que é o EFT. É uma sigla americana, Emotional Freedom Techniques. Olha o meu inglês maravilhoso. Ou seja, técnica de liberação emocional. E o que nós estamos sempre focadas em trabalhar com vocês? A parte também emocional, a parte do corpo, mais os bloqueios emocionais que estão armazenados no nosso corpo. Então, nada melhor do que essa técnica para acrescentar nos nossos procedimentos de liberações. Essa técnica é como se fosse uma acupuntura sem agulha, onde nós vamos usar os nossos próprios dedos e tocar em pontos estratégicos e pontos mais fáceis para que qualquer pessoa possa se auto-aplicar. Então, falando um pouco mais sobre o EFT, quando ele foi criado, precisava de muito conhecimento para usar a técnica. Era feito em algoritmos. Por exemplo, tinha fórmulas. Qual é a sua questão? Vou tratar a ansiedade. Então, tinha uma fórmula, vou tocar nesse ponto para tratar a ansiedade, ok? Então, você requeria saber muito mais coisas, decorar muitas sequências de toques. Até que veio um abençoado que foi facilitar esse procedimento para o maior número de pessoas poderem usar. Então, vários terapeutas usam essa técnica nos seus atendimentos e tem resultados assim, eficientes na hora. E eu estou propondo, então, passar para vocês que escolherem aprender a usar essa ferramenta e se auto-aplicar. Como? Facilitando ainda mais, de uma maneira prática, de uma maneira lúdica e que todos possam entender como eu vou usar isso em mim, sozinha, sem precisar ir numa terapia, sem precisar ir procurar uma ajuda profissional, tá? Então, eu vou fazer vou dar essa formação agora no início do mês de maio. Vamos fechar a data, vamos fechar o local
para então fazer presencialmente, ensinar essa técnica. Eu estou preparando um material, uma apostila para termos ali um guia, né, para leitura e para vocês também terem acesso para pesquisar sempre que for necessário, para não esquecer e deixar passar nada, né? E claro que qual que foi o propósito? O propósito é que eu vou me ausentar, vou me dedicar, né, à maternidade. A gente vai entrar no fim da gravidez, né, no 3º trimestre, e eu vou abrandar o meu ritmo, eu vou desacelerar, vou ter que deixar de fazer alguns atendimentos e procedimentos. Eu escolho isso, escolho curtir o resto da gravidez da forma mais leve possível e não quero deixar ninguém assim também desamparado, na mão ou com questões por resolver. E aí é que veio essa ideia, veio daí, esse propósito veio daí. Deixar uma ferramenta para que vocês possam se auto-aplicar, como pode melhorar ainda mais, né? Também, já agora, propus que no mês de maio, uma grande promoção de tratamentos estéticos de corpo, aqui na Oficina do Corpo, para as pessoas aproveitarem e virem enquanto é tempo tratar do corpinho, para não adiar mais, para não arrastar mais. Então a gente vai fazer um plano de 5 semanas bem intensos agora em maio, para depois a Sheilinha aqui então ir para casa, preparar, né, todo o ambiente para receber o baby boy que vem aí. Então é isso, meus amores. O EFT são pontos de meridiano que vai explicar para vocês e de entenderem de uma maneira bem prática. Vou explicar. Imagina uma mangueira de água no seu quintal, tá? Você liga a mangueira e corre a água por ali e você lava, né, o que você quiser lavar. O nosso corpo funciona assim também, com esse fluxo de energia vital percorrendo por todo o nosso corpo. Aí o que acontece com a mangueira? De repente ela enrola, ela dá um nó, ela torce. O que vai acontecer lá na ponta? O fluxo de água já não vai sair tão abundante, vai sair aquela pinguinha de água. Não está fluindo muito bem. E o que é esses pontos que torcem, esses nós, esses bloqueios na mangueira? São os bloqueios emocionais, são os sentimentos, são os pensamentos e as emoções que nós sentimos ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo da nossa vida inteira, que vamos guardando essas memórias, criando esses bloqueios de fluxo energético no nosso corpo. Então, o que é preciso fazer? Nó por nó, pontinho por pontinho, nós vamos ali desfazendo, né, esses bloqueios que estão impedindo a minha vida de fluir com total facilidade, com total leveza e fluidez, como ela corre, né, da maneira natural, da maneira fluida, da maneira que ela veio para funcionar. Então nós vamos criando esses bloqueios no nosso campo, no nosso corpo, nos nossos meridianos que percorrem o nosso corpinho, que são essas emoções que muitas vezes nós somos cativeiros, nós somos prisioneiros, né, digamos assim, somos aprisionados por essas emoções, porque as emoções, se a gente nos deixa ser levados e guiados por elas, normalmente a coisa não vai ser assim muito favorável, tá? Porque nós deixamos de usar o nosso lado racional
e passamos a usar o nosso lado emocional. Então, muitas pessoas estão sendo guiadas e levadas por essas emoções que estão armazenadas no seu corpo, seja trauma, seja raiva, seja ansiedade, seja mesmo uma questão de dores físicas. Isso está em algum ponto do seu corpo. Então, para facilitar, a técnica foi readaptada para que qualquer pessoa pudesse usar. Então, nós tocamos em 9 principais pontos. E é isso aqui no curso eu vou ensinar sobre cada ponto, mais algumas outras técnicas extras para trazer calma na mesma hora, instantânea, porque nós temos pontos do nosso corpo que nós podemos tocar e simplesmente abaixar aquela intensidade daquela emoção que estamos a sentir naquele momento, que estamos sendo dominadas por ela e que vamos agir a partir daí. Espero que tenha ficado assim mais claro qual é o propósito do EFT. A maioria dos pontos, eles estão na cabeça, tá? Toda a nossa parte aqui do rosto, na cabeça, estão os pontos que nós tocamos para liberar essa energia que está estagnada no meu corpo. Só tocadinhas leves, tuque-tuque, tuque-tuque, tuque-tuque. É como se fossem pontinhos mágicos, tá? Toques mágicos, literalmente mágico. Só experimentando, porque a gente faz, primeiro avalia qual é a intensidade dessa emoção que você traz hoje. Qual é o grau, de 0 a 10, qual é a intensidade que isso está reverberando em ti? Ah, tá 10. A gente faz uma rodada, vai abaixando aquele número até chegar no 0, né? Se for possível chegar no 0. Porque cada situação também, ela tem as suas vertentes, né? Ela tem a sua... Como é que eu vou chamar? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Imagina então um tampo de uma mesa. O tampo de uma mesa, ela é sustentada, né, por pelo menos 4 pés. Então aquele trauma, às vezes, ele é sustentado por várias questões, né? Foi daquela maneira, foi naquela hora, foi daquele jeito. Tudo isso nós temos que trabalhar para tirar a sustentação desse trauma, entende? Desse tampo da mesa e ele cair e quebrar e partir e virar pó, juntar aqueles cacos todos e jogar fora, porque não vale a pena a gente ficar tirando questão por questão da nossa vida, crença por crença, limpa daqui, limpa dali, e nunca mais que a gente termina de limpar tudo que as tranqueiras que a gente vai armazenando, né, na nossa vida. E nós não temos consciência disso, nós não temos noção e clareza do quanto nós temos coisas para liberar e limpar. Muitas vezes a gente está apegado também e não quer e não escolhe sair desse ciclo vicioso, porque na verdade acabamos tendo algum benefício, né, de mantermos aquilo ali. É mesmo assim. Parece mentira, mas não, quem é que quer sentir, quem é que quer ter dores, quem é que quer... Tem efeitos secundários, tem benefícios secundários por trás de várias questões que a pessoa realmente não escolhe liberar aquilo, porque aquilo a mantém sendo vista, sendo cuidada, sendo reconhecida enquanto ela tiver ali aquela questão, sendo a vítima, né? Então, esses benefícios secundários mantêm a pessoa
neste lugar de bloqueio, de estagnação, que não cresce, não desenvolve, não sai do lugar, mas porque ela não quer, porque quando ela realmente quer, quando ela realmente escolhe, ela vai conseguir liberar aquilo tudo e criar uma nova realidade. Então, existem várias coisas que nós podemos usar. Então, isso me ajudou muito na época que eu conheci o EFT. E agora eu quero retomar um pouco mais essa terapia que foi sendo esquecida por mim. Aí veio barras de axis, veio várias outras coisas, outras técnicas. Mas quero resgatar um pouco mais, ainda mais que agora eu estou, né, com esse workshop acabado de fazer, essa reciclagem do EFT e passar para vocês. Por quê? Eu não sei como é que chama aqui em Portugal, mas sabe aquelas varetinhas coloridas que a gente joga assim e cai tudo, que você tem que tirar uma por uma, sem desmoronar, sem deixar, sem encostar em nada? Sabem isso? Jogo de vareta, eu acho. Tínhamos minha filha adorava jogar, e ela lá com o maior cuidadinho para não mexer em nada. E várias técnicas, várias terapias, elas fazem isso. Vai tirando um por um. Olha, hoje você vem na sessão, nós vamos tratar disso. Na semana que vem você volta, nós vamos remover essa crença, esse bloqueio, muito sutilmente, sem fazer dano, sem causar estragos, né? Sem causar grandes dores. E a pessoa anda e acaba por, às vezes, desistir de investir nela própria, o seu tempo, porque nós estamos tentando amenizar. Gente, eu própria tinha esse problema, tinha essa questão. A pessoa já tá tão frágil, como eu vou tocar na ferida dela? Ela não consegue lidar com isso. Acontece que se a gente não for lá, naquela varetinha que tá segurando aquilo ali tudo, por baixo, lá na causa, e tirar aquilo dali e deixar desmoronar tudo, deixar cair tudo que sustenta esse trauma, que sustenta essa questão, que sustenta esse bloqueio, essa depressão, nós vamos acabar por desistir. Porque nós temos realmente muita varetinha para tirar, muita coisa que tá espetada aqui, que eu muitas vezes sei que tá e a maioria das vezes eu nem sei que tá. Ah, mas eu já nem lembrava disso, mas tá aí. Tá aí criando bloqueios físicos, mentais, energéticos, espirituais. Atravessa todos os seus corpos sutis e causa o quê? Estagnação, tá? E o EFT traz essa clareza, porque à medida que nós vamos batendo nos pontos, nós vamos trazendo a nossa consciência à superfície, as questões que eu preciso de trabalhar. E aí vai vindo coisas na sua mente, na sua cabeça, que você acaba... Facilita muito nós falarmos ao mesmo tempo, porque nós estamos ali falando e liberando isso também. Então tem várias formas de usar o EFT que eu vou ensinar no curso, tá? O curso vai ser um valor do preço de uma sessão e você vai aprender a não precisar de vir em sessão nenhuma, a fazer na sua casa, a usar na sua família, a usar nos seus filhos, a usar em situações qualquer. Bloqueios em relação ao financeiro, ao dinheiro. Vamos liberar essas crenças, todos esses pontos de vista que eu criei
que está impedindo de eu ter uma vida abundante, fazer mais dinheiro na minha vida, porque se isso está paralisando, me mantendo neste lugar durante tanto tempo, porque eu tenho essas limitações dentro de mim, porque um dia eu acreditei em certas coisas, então eu vou tocando e vou liberando e vou falando. Então, uma dor física, por exemplo, no ombro, uma senhora com muitos anos de dores no ombro. E além da dor, nós devemos perguntar também, qual é a sensação no seu corpo? O que é que você sente? Então, nós começamos pelos sintomas, ok? Os sintomas vão nos guiar o tempo todo. Os sintomas vão fazer a gente chegar lá na causa emocional. E aquela mulher falou assim, eu sinto como se tivesse uma mão aqui em cima do meu braço me puxando assim para baixo, segurando o meu braço. Ela sentia uma mão pesada o tempo todo. Então, o que que era aquela mão? Foi numa briga com o parceiro, que já até tinha falecido, que agarrou no braço dela e que aquela emoção que ela sentiu, aquele aprisionamento ficou ali reverberando. Criou ali aquela memória celular. Então, literalmente, o braço dela é como se aquela mão continuasse ali. Entende? Então, a gente libera tudo isso, essas memórias todas. E ela não tinha consciência que desde aí começou, então, a haver esses sintomas das dores no braço e a paralisia no braço. Porque ela não, na hora, ela não conseguiu agir, tá? Então, a gente limpa tocando nesses pontos. Por quê? São 9 principais pontos que eu já falei. Porque nós não sabemos onde está. Cada ponto é uma parte, uma área, tá? Então, a gente toca em todos e vamos falando ao mesmo tempo, vamos correndo. Quando a gente toca em todos, a gente fala que já acabou uma rodada, ok? E vamos fazer, então, uma segunda rodada. Vamos abaixar mais. Então, vamos puxar mais, vamos tirar mais varetinhas daí, vamos limpar. Tudo em relação àquela dor no ombro, ok? Todos os sentimentos, todas as dores, as sensações, sentimentos de impotência, seja o que for, a gente tem que trazer tudo isso à tona, tá? Para liberar, então, do corpo aquela dor física. É muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Medos, fobias, né? Tenho medo de cachorro, então eu vou trabalhar. Desde quando eu tenho medo de cachorro? O que aconteceu? Eu vou tocando e vou contando a historinha. O que aconteceu? O que o cão fez comigo? Correu atrás de mim? Latiu? Me mordeu? E tudo. É uma ferramenta mágica que a gente chama de pontinhos mágicos. Deixa eu ver mais o que eu posso falar sobre isso para vocês em relação a EFT. É mesmo para desestruturar todos esses emaranhados que estão no seu meridiano percorrendo o seu corpo. E deixar tudo a funcionar. Um outro exemplo também que a gente pode trazer é o exemplo da polaridade, que é as pilhas, ela tem o positivo e o negativo. Então, para você fazer um aparelho funcionar, você tem que usar 2 pilhas, né? Uma na polaridade negativa e outra na polaridade positiva. Elas têm que estar conectadas no lugar certo. Senão, o aparelho não funciona. O aparelho, se as duas estiverem nas polaridades iguais, o aparelho vai identificar como se não tivesse pilha ali. Então, ele não vai funcionar, tá? Tudo é uma questão de equilíbrio, saber equilibrar e harmonizar tudo em mim. Então, para funcionar, eu tenho que tratar da minha polaridade, ou seja,
do meu campo positivo e do meu campo negativo, da minha energia yin e yang. E não precisamos ter assim um conhecimento muito aprofundado de acupuntura, de meridianos, de pontos do corpo, né? Claro que como eu trabalho com o corpo, a gente tem algum conhecimento, mas mesmo assim é a pontinha do iceberg. Mas você, para aplicar o EFT, não precisa ter esse conhecimento todo. Nós vamos facilitar de uma maneira que seja prática, educativa, que você entenda e tenha clareza por que eu tô tocando nesses pontos aqui. Só para você ter clareza, porque nem precisa saber. Você só precisa fazer, né? É como se você vai comprar uma caixa de medicamento e não vai tomar, ele não vai fazer efeito. Então, você vai aprender e vai ter que fazer para surtir o efeito que nós queremos fazer. E essa polaridade, então, invertida, vai fazer o quê? Vai abaixar toda essa resistência que nós temos em mudarmos, porque de verdade, gente, muita gente realmente não quer sair da situação, não quer liberar aquela emoção, aquela dor, aquele trauma, não quer sair deste lugar, porque tem muita resistência. Tá tão acostumada com a dor, tá tão acostumada com aquele sentimento, tá tão acostumada com esse mimimi, que apega, que o nosso próprio corpo, ele vicia nesses sentimentos, porque os sentimentos lançam uma química para o seu corpo e o corpo vicia nessa química, então ele pede mais. Então você cria mais do mesmo. Por que essa situação sempre acontece comigo? Parece um karma. Porque você está criando as situações, porque seu corpo está pedindo aquela química de novo. Então, é para quem realmente quer efetivamente criar mudança, criar limpeza, tá? Tirar essa tranqueira toda para criar um novo eu, um novo ser, uma nova forma de viver, uma nova forma de ver, de sentir, de experienciar a vida. Você está cansada de viver na mesmice, de ter sempre os mesmos sentimentos, sempre as mesmas emoções, fazer sempre as mesmas coisas, tá tudo no piloto automático. Essa técnica é para você. Fica aqui o meu convite. Eu vou passando mais informações no nosso grupo de Telegram, no nosso Instagram, tá? Com mais detalhes de local, data e valor para quem escolher aproveitar essa oportunidade de aprender a fazer o tuk-tuk de liberação emocional, em que você pode se auto-aplicar para dormir, acordar, onde quer que você esteja, e liberar todos esses sentimentos e emoções que te aprisionam, que te dominam e que te mantém refém neste espaço de sobrevivência. Porque a gente tá num esquema de sobreviver. Ou eu luto ou eu fujo. Então eu estou constantemente lutando ou eu estou constantemente fugindo. Qual é o seu leão? De que você foge? Contra que você luta todos os dias? Que com isso a sua imunidade vai lá embaixo. Porque o corpo está constantemente em sistema de alerta máximo. Porque na hora que tem que resolver o problema, você vai lá e resolve, você vai lá e faz e acontece. Mas e depois? Como é que fica o corpinho? Como é que ficam as suas emoções? Todas embaixo, zerada, porque você gastou tudo ali naquele modo de sobrevivência, de estresse muito grande. E acúmulo, vai acumulando, vai enchendo, enchendo, enchendo. Vamos esvaziar o nosso copinho, tá bem?
porque nós já temos idade suficiente para reconhecermos quanta coisa que eu guardei aqui, que muitas vezes nem é minha, e eu comprei como minha e eu tô carregando esse peso sobre mim, que nem é meu, né? Não precisa estar aqui, não faz sentido estar aqui, está consumindo a minha energia, me impedindo de criar uma nova vida para mim, porque onde eu coloco o meu foco, onde eu coloco a minha intenção, aquilo cresce e me domina. E aí eu não consigo ver outras possibilidades, outras formas de vida, porque eu estou focada só no modo de sobreviver. Qual é o seu leão? É o seu trabalho? É o seu relacionamento? Com quem que você está brigando? Né? Vamos escolher então liberar tudo isso e voltar esse fluxo de vida para correr as suas águas, né? E não esqueça, beba bastante água, tá, gente? É muito importante nós bebermos bastante água, verdade mesmo. Nosso corpo precisa desse elemento para ajudar a transmutar e a liberar todas essas energias estagnadas em nós. Um beijo grande, muito obrigada e fica ligadinha aí.